Neste semestre, vamos analisar juntos uma questão: como as sociedades se comportam? Por que fazemos o que fazemos? O que nos motiva? O que nos impulsiona? E existem diferentes teorias sobre o que impulsiona o comportamento humano. Certo, então vamos passar por algumas teorias. A primeira teoria vem para nós da religião. E a ideia é que todos nós somos movidos por uma guerra entre o bem e o mal. Existe um lado bom em nós e existe um lado mal em nós. Existe Satanás e existe Deus. E estamos constantemente em uma batalha dentro de nós mesmos. Nós nos aproximamos de Satanás ou nos aproximamos de Deus? E esse é o cerne da civilização humana. Então, a religião serve para nos dar força, para nos mostrar o caminho em direção à bondade. Certo? Essa é uma teoria. Outra teoria vem da biologia. Certo, e a ideia é o sexo. Queremos passar nossos genes adiante, porque esse é o objetivo da nossa existência. Se não pudermos ter filhos, todos nós morremos. Então, o objetivo da nossa existência é ter filhos e fazer com que eles passem seus genes para outros. E para homens e mulheres? A vida é diferente porque, como homem, você tem um pênis. E tudo que você precisa fazer é colocar seu pênis em uma mulher e pronto. Certo? É só isso que você precisa fazer. Então, você quer colocar seu pênis em tantas mulheres quanto possível. E esse é o objetivo da existência. Mas, como mulher, sua vida é diferente porque é difícil dar à luz. Leva 9 meses para incubar o bebê no seu útero. Então, o parto é a experiência mais dolorosa que alguém pode passar. E depois, a criança vai levar tipo 16, 18 anos para ser criada até a maturidade. Portanto, é um investimento enorme da sua parte. Então, como mulher, você precisa ser muito cautelosa, muito cuidadosa com quem você se casa ou com quem você tem relações sexuais, ok? Assim, a vida se torna uma luta entre homens que querem enfiar o pênis em qualquer coisa e mulheres que querem ser cautelosas com quem se casam. Ok? Essa é a ideia da biologia. E então, claro, surge a questão de raça e cultura. Que o mundo é uma luta entre essas diferentes raças e culturas pela dominação. E cada raça, cada cultura tem suas próprias características. Ok, então talvez a raça amarela seja muito inteligente, mas muito fraca. E a raça branca seja corajosa, mas meio burra. E as pessoas negras, enfim, essa é outra teoria. Não estou dizendo que está certo, só estou dizendo que é uma teoria em que as pessoas acreditam. Aí você tem a economia, certo? E o que eles acreditam é que somos movidos pelo dinheiro ou pelo interesse próprio. Queremos ganhar o máximo de dinheiro possível, e é isso que nos motiva. Beleza? Isso é bem simples. E a última grande teoria é a ideia do liberalismo, que vem do iluminismo. E aqui, a teoria é que a história é um progresso rumo ao esclarecimento, à racionalidade, à verdade e à justiça. Então, a inevitabilidade da história do desenvolvimento humano é em direção ao paraíso, ao céu. E talvez, sabe, a gente se desvie do caminho de vez em quando, mas inevitavelmente seguimos em direção a Deus. Certo? E isso vem pra gente do iluminismo. A gente chama isso de liberalismo. Beleza, então essas são 5 teorias. Existem outras, mas essas são 5 teorias que mostram a diversidade, a variedade de ideias que existem por aí. O que farei nesse semestre é apresentar a vocês outra teoria, que chamo de teoria dos jogos.
E meu argumento para você é que a teoria dos jogos é a melhor maneira de entender como os seres humanos se comportam. O que move as nações, o que move as sociedades, o que move os seres humanos. Certo? Então, esse é o meu argumento para você. Este semestre, portanto, durante todo o semestre, estudaremos teoria dos jogos. Muito bem, então o que é a teoria dos jogos? Muito bem, a teoria dos jogos é muito simples. A ideia é que um jogo tenha três componentes. Apenas três aspectos em um jogo. Existem os jogadores, os participantes. Certo? Depois, existem as regras. Ou as restrições. Na matemática, chamaremos isso de condições de contorno. Os limites do jogo. E o terceiro aspecto são os incentivos. Basicamente, como você vence esse jogo? O que você ganha com esse jogo? Meu argumento para você neste semestre é que, se você estudar os três, certo? Se você descobrir quem são os jogadores, se entender as regras, se entender os incentivos, então você entende como o jogo funciona e, portanto, pode prever como o jogo vai terminar, certo? Essa é a habilidade que eu quero te ensinar neste semestre. E o que eu quero te mostrar, ou o que eu te prometo, é que, se você aprender teoria dos jogos, haverá três grandes benefícios para você como estudante. De novo, você não precisa aprender teoria dos jogos. Você não precisa vir para a aula. Mas se você se esforçar para aprender teoria dos jogos comigo, então três coisas vão te beneficiar. O primeiro benefício é que você se torna uma pessoa melhor. O objetivo da educação, pessoal, não é tirar boas notas, entrar na universidade ou conseguir um bom emprego. O que eu acredito ser o objetivo da educação é te transformar em uma pessoa melhor, o que significa que você se torna alguém muito mais reflexivo, capaz de analisar melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor. Isso te permite tomar decisões melhores. Isso faz de você uma pessoa muito mais curiosa, muito mais ética e muito mais imaginativa, certo? Então, um dos benefícios de aprender a teoria dos jogos é que você fica mais inteligente e, por isso, se torna uma pessoa melhor. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto extremamente importante é que você vai ser plenamente capaz de compreender melhor o mundo em que vivemos, de uma forma muito mais profunda, porque esse mundo é frequentemente um tanto quanto idiota. Certo? Então, talvez você tenha ouvido falar disso, Donald Trump. E o exército americano entrou na Venezuela sem nenhum motivo real, sem nenhuma boa razão. Sequestrou um presidente da Venezuela, o que é contra o direito internacional, e depois o trouxe de volta para Nova York, onde ele vai ser julgado. Foi realmente uma idiotice o que aconteceu. Mas a nossa aula não é para dizer que isso é idiota ou errado, porque todo mundo já sabe que é idiota e errado. O que estamos tentando é entender por que isso aconteceu e aonde isso vai levar. Então, nesta aula, vamos estudar e analisar acontecimentos atuais para entender como o mundo realmente funciona, por que as pessoas agem do jeito que agem e compreender como funciona o jogo do mundo. E isso exige que você realmente acompanhe as notícias. Olha, não é difícil gastar 5 minutos e simplesmente se atualizar sobre as notícias. Mas nós vamos analisar a guerra na Ucrânia. Vamos analisar uma nova guerra entre Israel e Irã. Vamos ver o que está acontecendo na América do Sul. Vamos analisar o conflito entre China e Japão. Vamos analisar a relação entre os Estados Unidos e a China. Então, isso é relevante para a vida de vocês, porque vocês vão acabar tendo que trabalhar e viver nesse mundo todo bagunçado em que a gente vive. E o terceiro benefício é: quando você entende o jogo, você passa a ter poderes de previsão. Você vai conseguir entender como o mundo vai se desenvolver. Você vai conseguir analisar sua própria vida e entender como você vai se desenvolver. E isso te dá controle, soberania sobre o seu próprio destino.
Beleza, essa é a minha promessa para vocês. Se vocês realmente se dedicarem a ouvir atentamente na aula, a participar de verdade, a acompanhar as notícias e passarem o semestre inteiro fazendo isso, então esses 3 benefícios vão começar a surgir em vocês. Olha, aprender teoria dos jogos é uma luta para a vida toda. Eu sou bem mais velho que vocês. Tenho muito mais experiência do que vocês, beleza? Mas eu quero mostrar para vocês como enxergar o mundo pela ótica da teoria dos jogos. Outra frase que você aprende na escola é: vou te ensinar a pensar criticamente sobre o mundo. Ou eu simplesmente te ensino a pensar, ok? Tudo bem? Ficou claro? Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Tudo bem. Portanto, tudo isso é muito abstrato. Então, o que vou fazer agora é usar um exemplo de um jogo para mostrar como funciona a teoria dos jogos. Ok. Tudo bem. Então, vamos a um jogo bem simples. Ok. Vamos imaginar que existem 5 rapazes e 5 raparigas e que querem casar. Ok. Então, esses são os jogadores. E o que vamos fazer é dividi-los em machos e fêmeas. Então, o que faremos é classificar os homens e as mulheres. Ok, então vamos classificar 10 jogadores em quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Então, como os classificamos? Bem, nós os classificamos de acordo com sua atratividade usando 3 critérios. O primeiro são os genes. A segunda é a riqueza. E o terceiro é o status. Ok, então os genes são muito simples. Significa que você é bonita. Significa que você é alta. Significa que você está saudável. Você vai viver muito tempo, tá bom? Os genes são bastante simples de entender. Riqueza só significa que você e sua família têm muito dinheiro. Status significa que você tem muitos amigos. Você tem um emprego de alto status. Você vem de uma família realmente poderosa, certo? Então, esses são os 3 critérios que podemos usar para julgar a atratividade de uma pessoa. E aí o que podemos fazer é classificá-los de 5 a 1. 5 significa realmente o melhor. 1 significa o pior, beleza? E podemos classificar todos os 10 de acordo com essas métricas. Então, de acordo com a biologia, o que chamamos de biologia evolutiva ou psicologia evolutiva, estamos sempre tentando encontrar os melhores genes para procriar, porque isso garante que nossos genes sejam passados adiante, certo? Então, lembre-se que os homens têm um pênis, que eles podem enfiar em qualquer coisa. As mulheres têm que dar à luz, então as estratégias são diferentes, ok? Então, basicamente, 5. O número 5 está tentando fazer sexo com todas as 5 mulheres, certo? Essa é a estratégia dele. Mas sentindo-se em quinto lugar, observando para garantir que ela só receba 5. Ok? Portanto, são estratégias diferentes. De acordo com a psicologia evolucionista, todas as 5 fêmeas deveriam tentar procriar com o número 5, ok? Mas sabemos que você não pode fazer isso. É suicídio. Por que isso é considerado suicídio? Porque os direitos humanos não poderiam sobreviver, certo? Seria uma idiotice fazer algo assim, onde todas as 5 mulheres estão tentando se casar com o mesmo cara. Pode ser ele, ok? Mas estes 3 foram eliminados. Que então a sua sociedade entraria em colapso. Você não faria isso, você pode ter quantos filhos quiser. Então isso não pode ser verdade, certo? Então vamos descobrir, racionalmente, o que deveria acontecer. Ok. Tudo bem. Então vamos pensar nisso racionalmente, ou de uma perspectiva econômica. Muito bem, então, novamente, número 5. Ele está tentando maximizar o jogo. Então ele está tentando dormir com todas as 5 mulheres, entendeu? O problema, se ele fizer isso, é... Esses 5 sabem que estão sendo manipulados.
E eles reconhecem que esse cara provavelmente é um babaca. Então, 5, a melhor mulher diz tipo, sabe de uma coisa? Não há muita diferença entre 4 e 5, então eu vou só casar com esse cara, certo? Então a número 4 já era. E a número 4 pensa, sabe de uma coisa? A 5 provavelmente está tomando uma boa decisão, então eu vou casar com o número 3, né? E aí? O que acontece agora é que o 5, ao tentar casar com todas as mulheres, fica preso com a pior escolha, né? Então, isso é meio burro da parte dele. Ele fica preso com a número 1. Mas adivinha só. Se qualquer um desses caras tentar essa besteira, acontece a mesma coisa com ele, onde a 4 pensa, sabe de uma coisa? Não posso ficar com 5, mas vou tentar ficar com o 4 e o 3 juntos. E aí o 3 pensa, dane-se você, eu vou casar com o 2, a 4 vai casar com o 3, beleza? Aí ele também fica preso com a 1 ou acaba sozinho. Portanto, se eles tentarem maximizar individualmente seus resultados, todos acabarão prejudicados no final. Então, a única saída é que eles cooperem, hein? Ok? E a melhor forma de cooperar é basicamente 5 é tipo, sabe de uma coisa? Dane-se isso. Não vou atrás de 4 ou 3. Vou querer só os meus 5, tá bom? Tudo bem? 4 é tipo, eu vou me casar com 4. Nada de encontro, nada de joguinhos, vou me casar com 4. E 3 casa com 3, 2 casa com 2 e 1 casa com 1, certo? E agora o mundo está perfeito. Todo mundo tem um marido e uma esposa e agora podem ter filhos. E o mundo está perfeito. E essa é, na verdade, a melhor estratégia para todos os jogadores, certo? Chamamos isso, o termo que usamos na teoria dos jogos para isso, é o chamado equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash significa simplesmente que você sempre chega a um estado em que todos os jogadores maximizam seus resultados. O equilíbrio de Nash. E assim o mundo agora faz sentido. No entanto, existe um problema com isso. O problema é que, na vida real, ninguém faz isso. Na vida real, ninguém segue essa regra. O equilíbrio natural é apenas uma teoria que inventamos, mas na vida real não é isso que acontece. O que acontece na vida real é que a gente escolhe ser suicida, tá? Então, deixa eu te contar sobre um jogo que eu faço. Ano passado eu estava dando essa aula e perguntei para os meninos e para as meninas: finjam que vocês têm agora 30 anos, certo? Seus pais estão te enchendo para casar. E você já está no mercado de namoro há 10 anos e realmente não tem ninguém que você ache perfeito para você. Você basicamente já desistiu do amor. Imagina que agora você quer casar e me diga, qual é o requisito mínimo que você precisa para aceitar se casar com outra pessoa? Certo, qual é o mínimo? Beleza? Aí eu peço para os meninos e para as meninas escreverem uma resposta. Os meninos foram bem simples, né? Bom, sabe, contanto que ela goste de mim e eu possa colocar meu pênis nela, para mim tá ótimo, beleza? É simples assim, ok? É mesmo. Os caras dizem tipo, eu aceito qualquer coisa. Sou rapaz, né? As meninas eram diferentes. As garotas diziam coisas como: ok, se eu não o amo, se eu nem sequer me sinto atraída por ele, preciso de cerca de $1 milhão por mês. Realmente? Sim, preciso de cerca de $1 milhão. Último semestre. Último semestre? Ok, tudo bem. Então. Isso não faz sentido nenhum. Então, em teoria, a gente deveria seguir o equilíbrio de Nash. Mas na vida real, o que acontece é o seguinte: todas as garotas querem esse único cara. Ok, e talvez o número 4, mas o 3, 2, 1 elas não querem. E a gente sabe disso, é só olhar ao seu redor. Olha esses bilionários, né? Tipo Elon Musk. Quantas esposas ele tem? Quantos filhos ele tem? Né?
Todas as mulheres do mundo, muitas, não todas, mas muitas, só querem casar com atores tipo Brad Pitt, bilionários tipo Elon Musk, né? E o 3, 2 e 1? O que eles fazem? Bom, eles assistem Netflix, veem pornô, jogam videogame. Eles já desistiram da vida, presa? Eles ficam tipo, a gente não liga mais. A gente chama essas pessoas de incels, né? Celibatários involuntários porque basicamente eles desistiram da vida e a vida desistiu deles. Então, toda essa competição é entre o número 5 e o 4 por todas as mulheres do mundo. E isso, de novo, é suicida. Isso vai levar à morte da humanidade. E a pergunta agora é: beleza, por que a gente está sendo suicida? E então, vamos olhar para a análise da teoria dos jogos, certo? Os jogadores, as regras e os incentivos. A gente sabe quem são os jogadores. Os jogadores estão fazendo coisas estúpidas. As regras a gente conhece, certo? Mas os incentivos são algo que a gente precisa pensar. Por que eles estão se comportando assim? E a resposta é porque eles não estão interessados em sexo ou procriação. O que eles querem mesmo é status. Beleza, esse é o jogo que você está jogando, status. Eu não quero casar com alguém para ter filhos. Eu quero casar com alguém para poder tirar uma foto dela e postar no Instagram, para ganhar um monte de curtidas. Eu quero casar com alguém para poder andar no shopping e todos os caras ficarem com inveja. Eu quero casar com alguém de quem eu possa me gabar, entendeu? É um jogo de status, não um jogo de sexo ou procriação. Entendeu? As pessoas não estão sendo racionais aqui. As pessoas estão tentando maximizar o próprio status na vida. E é por isso que todo mundo está agindo assim. Primeiro, ela pode ser a mulher mais feia do mundo, mas ainda assim ela pensa, sabe de uma coisa? Ainda é minha escolha ter filhos ou não. E ter filhos é um saco. Então, se eu for fazer esse sacrifício, esse cara tem que ser bonito. Ok, ou então esse cara precisa ser rico. Caso contrário, por que eu iria querer ter filho? Ok. É por isso que as pessoas se comportam da maneira como se comportam. Se você pensar dessa maneira, perceberá que as pessoas são racionais. Mas para entender por que eles são racionais, você precisa descobrir qual é o jogo. Ok? Mas isso nos leva a uma pergunta. Bem, claramente isso está errado, porque se tivéssemos nos comportado assim ao longo da história da humanidade, não estaríamos aqui hoje, certo? Como é possível que tenhamos este jogo hoje e que estejamos prestes a morrer, mas devemos ter vindo de algum lugar? Estamos por aí há muito tempo. Então, como é possível que os humanos tenham sobrevivido por tanto tempo fazendo essas coisas estúpidas? E a resposta é porque o jogo muda ao longo do tempo, de acordo com a superestrutura da sociedade, certo? A superestrutura. A superestrutura é o que determina a natureza do jogo. Superestrutura é só pensar no panorama geral, certo? Quantas pessoas existem? A sociedade é rica ou pobre? Existem inimigos para a sociedade? Certo, isso é a superestrutura, o panorama geral. Demografia, economia, cultura, política, religião. E essas coisas juntas é que determinam a natureza do jogo. Certo, então vamos olhar para dois exemplos de superestrutura. Certo. O primeiro exemplo é que você tem uma sociedade de baixa população. Ok, baixa população é tipo talvez 200 pessoas, 300 pessoas. Ok, basicamente uma vila. Eles são pobres. E tem baixa tecnologia. Baixa tecnologia significa que eles não têm acesso à água potável. Eles não sabem o que é higiene. Eles não entendem o que são germes. Então é muito fácil uma mulher morrer no parto. E pouca competição. Pouca competição só significa que não há vilarejos concorrentes contra eles. Então esse é um tipo de superestrutura, a superestrutura inicial da sociedade humana.
Depois você tem, talvez, uma população crescente. Então estamos falando de talvez 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Eles agora estão crescendo em riqueza, aumentando a riqueza. Eles têm alguma tecnologia, ou seja, têm acesso à água potável e têm alta competição. Ou seja, eles competem com diferentes vilarejos e sociedades ao redor deles. Essa é outra superestrutura. Agora, a terceira superestrutura é a superpopulação, que é o mundo em que vivemos hoje, onde na China você tem 1 bilhão de pessoas. Isso é muita gente. Riqueza demais, certo? Mas com riqueza você tem desigualdade, né? E aí você tem alta tecnologia. Essa alta tecnologia só significa que toda mulher que dá à luz não vai morrer. E toda criança que nasce vai sobreviver, certo? E então você tem algo chamado equilíbrio. Equilíbrio significa simplesmente que, sim, existe competição, mas eles não vão entrar em guerra uns contra os outros. O mundo é basicamente pacífico. Ok? E, de acordo com a superestrutura, o jogo vai mudar. Então vamos voltar ao jogo aqui. Somos 10 pessoas. Em uma sociedade pobre com baixa população, adivinha o que acontece? Eles não vão namorar. O que eles vão fazer é talvez se casar, mas vão transar uns com os outros. Por quê? Porque, como mulher, a única forma de garantir que seu filho sobreviva é se todos os homens da aldeia quiserem proteger e cuidar da criança. E eles vão fazer isso se acreditarem que a criança pode ser deles, certo? Então, a mulher talvez tenha um marido, mas também vai escolher dormir com outros homens para disfarçar a paternidade. Faz sentido? Então não há encontros românticos, apenas muito sexo para manter coesão social. Agora, em uma superestrutura número 2, também não há encontros românticos. Por quê? Porque esta sociedade está em competição com outras sociedades e precisa ter o maior número possível de filhos. E dali? A solução aqui é realizar casamentos arranjados. Casamentos arranjados. Sabe, quem se importa com quem você casa, contanto que tenha muitos e muitos filhos, ok? Também não há encontros românticos. Basta ter muitos e muitos filhos. Você se casa com quem seus pais mandam você se casar. Você se casa com alguém que conhece. Você se casa com seu melhor amigo de infância. Quem se importa, ok? Mas quando você se casa com alguém, você tem muitos e muitos filhos, ok? Essa é a superestrutura número 2. A superestrutura número 3 é aquela em que vivemos. E aqui tá, você tem um jogo de namoro. Certo? Por que sim? Por quê? Porque as chances de você obter o status são realmente muito baixas, ok? E a única maneira de você mudar seu status é casando com alguém de classe social superior. E é por isso que existe um jogo de namoro. Um jogo de namoro é uma oportunidade para você encontrar alguém melhor do que sua situação sociodemográfica sugere. Ok? E é por isso que você tem uma taxa de fertilidade baixa e decrescente. Onde, com o tempo, devido ao jogo do namoro, a sociedade vai colapsar. Certo, isso faz sentido. Beleza, agora você é o governo. E no mundo todo, mulheres ricas e bem educadas estão se recusando a ter filhos, especialmente no leste asiático. Agora a taxa de fertilidade na China está em torno de 1. Certo, cerca de 1. A taxa de reposição que você precisa é de 2,1. Então apenas para manter seus níveis populacionais principais. Na China, toda mulher precisa dar à luz pelo menos 2 filhos. Mas atualmente, em média, as mulheres na China costumam ter apenas 1 filho. E o pior é que essa tendência está aumentando. Então, há 5 anos, a taxa de fertilidade era talvez de 1,7. Agora é 1. Ok, então a tendência é muito negativa. Ok? Existem ótimos exemplares em todo o mundo. Estamos tentando descobrir o que fazer. Como você convence alguém? Mulheres terão mais filhos? E o que descobrimos é que isso é impossível.
Podemos te pagar mais dinheiro, como fazem na Coreia do Sul, mas adivinha só, não funciona. Porque as pessoas não querem dinheiro, elas querem status. E status é um jogo de soma zero, ok? O dinheiro é infinito, mas status e poder são um jogo de soma zero. Então temos superpopulação, temos pessoas demais competindo por poucas posições de status e a taxa de fertilidade está diminuindo. E não há nada que você possa fazer a respeito. No momento em que você dá escolha às mulheres, elas escolhem melhorar suas vidas casando com alguém melhor, certo? Não todas, mas a maioria. E com o tempo, o que acontece é que a sua sociedade entra em colapso. Se você olhar para a história, o melhor indicador de que uma sociedade está prestes a colapsar é se as mulheres que são ricas e bem educadas se recusam a ter filhos. Foi isso que aconteceu com os romanos, que colapsaram. Foi isso que aconteceu com muitos impérios. É isso que está acontecendo ao redor do mundo hoje, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Europa, na China, certo? E isso nos mostra que a sociedade está entrando em colapso. Então, em outras palavras, o que isso realmente é, certo? Essas superestruturas nos mostram o ciclo de vida de uma civilização, não é? Então, é quando a civilização é jovem, depois ela amadurece, cresce e então entra em colapso. Certo? E se você olhar para a história, todas as civilizações passam por esse processo de nascimento, maturação e depois colapso. E não há como contornar isso. Então, o poder da teoria dos jogos reside no fato de que, ao estudar apenas um aspecto, por exemplo, se eu estudar este jogo, por exemplo, descobrindo quem são os jogadores, as regras e os incentivos, posso descobrir qual é a superestrutura da civilização. E então, uma vez que eu tenha esses dois, poderei descobrir de onde veio e para onde está indo. Ok? É isso que eu quero ensinar a vocês nesta aula. Como analisar uma situação para entender os participantes, as regras e os incentivos, o que lhe dará uma visão da superestrutura, para que você possa descobrir de onde ela veio e também prever para onde está indo. Tudo bem? Então, você também pode observar a superestrutura e descobrir qual é o jogo que está sendo jogado. Certo, este é apenas um exemplo, mas ao longo do semestre veremos muitos e muitos exemplos diferentes de teoria dos jogos. Tá tudo claro até aqui? Alguma pergunta? Algum comentário ou pergunta antes de eu prosseguir? Tudo bem. Muito bem. Então vamos analisar alguns fatos básicos. Ok. Muito bem, este é um mapa do mundo. Ok. Como você pode ver, ok, desculpe. Então o esquema de cores é este. A cor vermelha indica onde a população, a sociedade, tem uma taxa de fertilidade acima da taxa de reposição, ou seja, acima de 2,1. Se tiver vermelho escuro, como aqui no meio da África, significa 6 a 7, ou acima de 6, certo? E por que isso acontece? Porque a África está numa situação em que é uma sociedade em crescimento com tecnologia intermediária. Então muitas pessoas morrem, há muita competição, e para sobreviver, as famílias precisam ter muitos filhos, certo? Eles não têm escolha quanto a isso. Mas aí você vai para o resto do mundo, certo? Então, isso é América do Norte, Europa e Leste Asiático, as 3 partes mais ricas do mundo. E adivinha só? A taxa de fertilidade está desabando, porque agora entramos no estágio final, onde há superpopulação, riqueza demais, então desigualdade demais, e assim as mulheres são forçadas a escolher o melhor parceiro possível ou simplesmente não ter filhos, certo? E aqui a situação é muito, muito grave. América do Norte e Europa estão mais ou menos bem. Por quê? Por causa da imigração. Porque mesmo que as mulheres desses lugares não estejam tendo filhos, eles podem escolher importar pessoas para a força de trabalho. Mas o leste asiático está realmente, realmente ferrado, gente. Certo? Então só olha para essa região. Certo?
Então, a China é um exemplo, mas o pior é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem a menor população. Na verdade, a menor taxa de fertilidade do mundo. Eles estão entre 0,6 e 0,8. Então, provavelmente, em 50 anos, eles já não existirão mais. É tão grave que, quando você vai para a Coreia do Sul, há placas do lado de fora dos restaurantes dizendo proibido cachorros e crianças. Eles acham que crianças são um problema, entendeu? Então, se você olhar para essas áreas, de novo, elas são mais pobres. Por isso, as mulheres são forçadas a ter mais filhos, para poderem sobreviver, entendeu? Mas se você olhar para as áreas ricas, provavelmente elas vão desaparecer em 100 anos. É um colapso total. A solução que os governos estão escolhendo agora é importar imigrantes, certo? Especialmente esses são os movimentos atuais. E isso está causando muita confusão na sociedade. Porque adivinha só, pessoal? As pessoas não gostam de forasteiros. As pessoas não gostam de imigrantes. Mas elas não têm escolha nessa questão. Porque, junto com a crise de fertilidade, existe a crise do envelhecimento, onde a sua população está ficando cada vez mais velha, certo? Então, a vida, o mundo, não é tão simples assim. Se você quer saber quem vai dominar o mundo daqui a 100 anos, é só descobrir em qual sociedade mulheres ricas e bem educadas escolhem ter filhos. E aí está decidido, vai dominar o mundo. Certo? É simples assim, não é? Bem, infelizmente, se você fizer dessa forma, obterá uma resposta realmente muito perturbadora. Certo. Então, este é o PIB per capita, ok? Quantas pessoas ganham? Tudo bem. Então, obviamente, se você tem 0, você é muito pobre, e se você se mudar para cá, você depende totalmente da assistência social. Assim, os Estados Unidos são o país com o sistema de bem-estar social mais assistencialista do mundo. Claro, podemos entender isso. Então, este é o índice de fertilidade, que nos diz quantos filhos as mulheres têm em média. Então, de novo, 2,1 é a taxa de reposição. A taxa de reposição é 2,1. Os Estados Unidos estão abaixo disso, mas não se preocupam, pois importam imigrantes. A China provavelmente está por aqui em algum lugar, certo? Angola está aqui em cima, mas é pobre. Então, o que esse mapa nos mostra é que o país com mais chances de ser dominante nos próximos 50 anos é este país, Israel. Esta é, na verdade, a única sociedade rica, ocidental, desenvolvida e de alta tecnologia em todo o mundo, em que as mulheres optam conscientemente por ter mais de 2 filhos. É isso que a teoria dos jogos nos ensina. E sim, eu sei que tem gente que fala: ah, mas Israel só tem 9 milhões de pessoas. E fica no meio de um deserto. E todo mundo de Israel. Eu entendo isso. Muito obrigado. Eu entendo isso. Mas se você simplesmente analisar como o jogo funciona, ok. Se você olhar objetivamente, do ponto de vista da teoria dos jogos, você é obrigado a concluir que Israel, neste momento, tem a maior vantagem sobre todos os outros. Agora, é possível que as sociedades mudem a taxa de fertilidade conforme o mundo muda, certo? Mas o que eu estou dizendo é que, dado o estado atual das coisas, Israel, a trajetória de crescimento deles é muito, muito alta. Mas então a pergunta é, ok, você já se perguntou por que o Estado de Israel é tão diferente de todo o resto do mundo? E a resposta é porque o mundo os odeia, certo? Porque eles acham que são diferentes de todos os outros e precisam se unir para sobreviver. Assim, em Israel, a fertilidade é um símbolo de status. Ok? Se você é mulher e dá à luz muitos filhos, isso significa que você ama Israel. Isso significa que você está fazendo o que pode nesta guerra pela sobrevivência. Significa que você é um patriota. Ok? Bem, isso tem a ver com religião. Assim,
O que o Ocidente fez não foi apenas criar um jogo de namoro onde as mulheres podem escolher ter filhos, mas também abandonou a religião e abraçou o materialismo. Certo? Portanto, o que é valorizado em nosso mundo, no Ocidente, não é o patriotismo, o amor pela família ou o dever religioso. É simplesmente uma questão de quantos seguidores você tem no Instagram. É a quantidade de inscritos que você tem no YouTube. É quantos? Quanto dinheiro você tem? Ok, isso é tudo que importa. Então, dado o estado atual das coisas, é muito difícil para o mundo ocidental e, na verdade, para a China também, sobreviver pelos próximos 50 anos. Certo, e eu sei, tipo, bom, a China tem 1 bilhão de pessoas. Então, mesmo que, sabe, a gente só esteja tendo 10 milhões de crianças por ano, ainda vamos existir por muito, muito tempo, certo? Então, nesse ritmo, até 2100, a China vai ter uma população de cerca de 600 milhões. Ainda é muita gente, cara. Ah, beleza. Mas aqui está o problema. Certo, isso aqui é a Coreia do Sul. Beleza, a Coreia do Sul é tipo o pior cenário possível. E para a Coreia do Sul, esse na verdade é o melhor cenário. Onde, ok, considerando as tendências atuais, e vamos fingir que nada de ruim acontece com a Coreia do Sul. Bem, por volta do ano 2100, você terá uma situação como esta, onde a grande maioria das pessoas terá mais de 65 anos e não terá filhos. Ok. Essa é uma sociedade zumbi onde ninguém trabalha e todos simplesmente, sei lá, passeiam pelo parque todos os dias. Ninguém trabalha, portanto, a economia entrou em colapso. Ok. Então, observe essa tendência em que nos encontramos agora. Ok, a maioria ainda está em idade ativa, o que é bom. Isso é necessário para a economia. Tchau. Mas quando você chegar a 2040, terá essa enorme dependência de uma população em formação. Vocês estão vendo isso? Onde estamos? Então, estamos em 2020. Então, ainda não é tão ruim, mas quando você chegar em 2040, veja só isso. Olha só isso, Matt. Veja só, uma situação em que não há absolutamente nenhuma criança e ao mesmo tempo há muitos, muitos aposentados. E aí quando chegar em 2060, meu Deus, né? A sua população economicamente ativa terá diminuído pela metade, 50%. Então, se tudo continuar igual, se nada mudar, a Coreia do Sul estará extinta, sei lá, até 2150, ok? Esse é o melhor cenário possível. Mas o que sabemos pela história é que a sociedade não deveria morrer naturalmente. Eventualmente, a Coreia do Sul será forçada a entrar em guerras, em crises econômicas. Então, essa tendência só vai aumentar. Então, se a Coreia do Norte passar de 2080, eu ficaria muito surpreso, tá? Eu já ficaria surpreso se, em 2040, a Coreia do Sul enfrentasse um colapso como Estado-nação. Porque você precisa dessas pessoas para trabalhar. Mas adivinha só, você também precisa delas para lutar em guerras. Então, se a Coreia do Norte algum dia ameaçar a Coreia do Sul, a maior parte da sua população já vai estar morta. Então, a Coreia do Sul não consegue mais lutar uma guerra agora. As perspectivas para a Coreia do Sul são totalmente desesperadoras. Não há nada que a Coreia do Sul possa fazer a respeito disso, porque a Coreia do Sul é uma sociedade extremamente materialista, onde a única maneira de se dar bem é ganhando muito dinheiro. E se você é uma pessoa de classe média na Coreia do Sul, não faz sentido ter 3 filhos. Faz sentido ter um filho só e colocar todos os seus recursos nesse único filho, na esperança de que ele passe no vestibular, entre em uma boa universidade e consiga um bom emprego. Na Samsung, que é a única empresa na Coreia do Sul, ok? Samsung. Muito bem. A situação na Coreia do Sul é bastante grave. Muito bem. Então é isso por hoje. Pessoal, alguma pergunta sobre o que aprendemos hoje? Ok. Ei, estou falando ao microfone. Por favor. Então, no último gráfico que mencionamos sobre Israel, notei que a Arábia Saudita
Isso também significa que não há um PIB per capita ruim e um risco de fertilidade baixo. Então, mas no caso da Arábia Saudita, talvez eu esteja enganado, assim como estereotipadamente ao pensar que eles não receberam tanto ódio quanto Israel. Então, por que eles estão em uma posição semelhante à de Israel? Ok, essa é realmente uma ótima pergunta. Ok, tudo bem. Então, calma. A Arábia Saudita, como você pode ver neste mapa, é uma sociedade muito rica. E as famílias têm, em média, cerca de 4 filhos. Muito bem, então a Arábia Saudita é, na verdade, uma exceção. E o motivo é que ela recebe todo o dinheiro das receitas do petróleo, entendeu? Afim, ela vende petróleo em todo o mundo. O que ele faz? Isso cria um estado de bem-estar social usando esse petróleo. Então, você é incentivado a ter o maior número possível de filhos porque o governo vai pagar por isso. Educação gratuita, saúde gratuita, moradia gratuita e ainda um emprego garantido. Então, basicamente, é como se fosse socialismo. Também um país muçulmano. Então existe esse dever religioso, esse imperativo de ter o máximo de filhos possível. Mas o problema da Arábia Saudita é a questão do capital humano, onde não é realmente uma sociedade moderna em que as pessoas são bem educadas e contribuem para a economia. A Arábia Saudita simplesmente obtém todo o seu dinheiro do petróleo, e só isso. Ela está tentando fomentar o terrorismo. Ela está tentando desenvolver seu capital humano, mas isso realmente não funciona. Ok, então você está certo ao dizer que a Arábia Saudita parece estar indo bem, mas na verdade não está. Mas também, as pessoas vão argumentar sobre Israel também. A gente pensa, bem, Israel recebe todo o seu dinheiro dos Estados Unidos, e são os militares americanos que apoiam Israel. Isso é verdade até certo ponto, mas eu diria que você acabaria indo para Israel. Você verá isso como uma sociedade aberta e dinâmica, na qual você pode fazer perguntas, criticar o governo e ter muitas oportunidades de ascensão social. Então Israel tem democracia, tem inovação, tem tecnologia. E a Arábia Saudita não possui essas coisas. Se você quer ser uma nação realmente forte, então precisa de inovação, precisa de abertura, precisa de tecnologia. Além disso, é uma região com nível de escolaridade muito alto. Tudo bem? Certo? Faz sentido? Bem, a Arábia Saudita é realmente um caso atípico aqui. Muito bem, mas o problema é o que acontece se a Arábia Saudita ficar sem petróleo, certo? Ou então, se houver uma guerra no Oriente Médio, a Arábia Saudita estará numa situação bastante difícil. Tudo bem, tudo bem. Mas também se pode argumentar que não, bem, sabe? A Arábia Saudita tem muito dinheiro e talvez... Ok, então a teoria dos jogos não nos dá as respostas. A teoria dos jogos apenas nos fornece um guia para fazer perguntas e pesquisar. Tudo bem, então. Isso faz sentido para você? Consegue me acompanhar e entender o que eu disse? Tenho uma pergunta sobre, quando são esses dados? Foi escrito por volta de 2009, certo? E agora? Mudou muito? Ou algo como, houve alguma mudança? Ok. Ok, sim. Então você perguntou sobre a origem dos dados. Certo, e você tem razão, haverá flutuações, ok? Mas estamos em 2024, ok? 2024 e isto é Israel, bem aqui. Ok? Tudo bem. Portanto, se tiver vermelho, está acima do nível de reposição. Tudo bem? E se você simplesmente pesquisar no Google taxa de fertilidade da população de Israel, verá que Israel é a única nação rica do mundo que tem uma taxa de fertilidade acima do nível de reposição, certo? Tudo bem. Ok, mais alguma pergunta, Tassol? Certo, ótimo. Então vejo vocês na próxima aula.